Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2, da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 9h. Beatlemania. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.fg.br. Está começando agora o Estação Esportiva Especial Compex, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Daniela Versiani e Mariana Siqueira. Boa noite, meninas. Muito boa noite para você, Tandara. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Universitária. Boa noite a vocês também e vamos começar falando sobre o programa de hoje, que vamos saber tudo o que aconteceu na Série A do Brasileirão. No Além do Futebol, vamos trazer um documentário sobre o assédio contra a mulher na mídia esportiva. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o futebol goiano falando do Goiás, que na última sexta-feira foi até Caxias do Sul encarar o Juventude. E no duelo, que teve dois tempos completamente distintos, quem levou o melhor foi o Verdão. Na etapa inicial, o duelo foi bastante equilibrado, com poucas chances de perigo e ameaça aos goleiros. Porém, nos dois primeiros chutes, a meta esmeraldina, a bola entrou. Pois é, meninos, o atacante Hugo Sanches marcou 2 gols e colocou o Juventude em vantagem no final da primeira etapa, com 2-0 no placar. Parecia que o torcedor gaúcho ia sair do Alfredo Jaconi comemorando uma vitória do Juve. Porém, aconteceu uma reviravolta no marcador após 16 minutos do segundo tempo. Lucão, Michael 2 vezes e Robinho viraram o jogo para o Goiás. Coincidência ou não, os gols do Esmeraldino saíram após as primeiras mudanças de Ney Franco. Nos acréscimos, Michael descontou para o Juventude, porém Felipe Gedós fechou o placar para o Verdão e logo depois no contra-ataque. Final de partida 5-3 para o Goiás. Com esse resultado, o time esmeraldino chegou aos 53 pontos e ficou mais perto do acesso. Após o jogo, o técnico Ney Franco destacou a importância e a moral da vitória de virada da sua equipe. Segundo o treinador, o resultado prova que o time está preparado para buscar o objetivo, que é a vaga na Série A. Lembrando que o Goiás volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira, diante do CRB, lá em Alagoas. Agora vamos para o lado colorado da força, agora, o do Vila Nova, né? Vamos falar aqui agora que entrou em campo no sábado e fez a alegria do seu torcedor. O Tigrão, sem muitas dificuldades, venceu o Lanterna Boa Esporte e se reaproximou do G4. Apesar do favoritismo e da necessidade de vitória, o Vila não se afobou e com tranquilidade inaugurou a contagem no marcador aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Wesley Matos, o xerife colorado, subiu no terceiro andar de cabeça e fez 1-0.
No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Tigre diminuiu o ritmo. Em virtude disso, o time colorado correu alguns riscos, mas o goleiro Rafael Santos, quando exigido, foi bastante seguro e não falhou. Pois é, Tandara, a situação do Tigrão ficou mais cômoda aos 21 minutos da etapa final. Rafael Jensen derrubou o Matheus Anderson dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Alain Mineiro converteu e deu números finais à partida, 2-0 para o Vila Nova. Após o duelo, o técnico Emerson Maria, em entrevista coletiva, comemorou o resultado e a ascensão na tabela da Série B. Uma vitória importantíssima. Nós vamos ter uma sequência de jogos agora dentro do Serra Dourada e era preciso dar o primeiro passo, né? Então nós vencemos a equipe do Boa, isso aumenta o nível de confiança e nos dá mais força ainda para que na próxima rodada contra o Juventude, juntamente com o nosso torcedor, a gente possa conseguir dar mais um passo importante rumo ao nosso objetivo. Com esse resultado positivo, o Vila subiu para a 5ª posição com 48 pontos. O Colorado está a 2 pontos do CSA, que está em 4º. O Tigrão volta a campo novamente no Serra Dourada no próximo sábado contra o Juventude. Pois é, ouvintes, e se Goiás e Vila Nova venceram e estão com o sonho do acesso cada vez mais próximo de se concretizar, o Atlético se complicou na briga por uma vaga na Série A. O Dragão começou o jogo criando as melhores oportunidades e chegando com perigo em 3 finalizações que pararam no goleiro adversário. Mas a resposta do Sampaio veio aos 13 minutos, quando Joécio abriu o placar para o tricolor maranhense. O Atlético voltou para o segundo tempo, mantendo a pressão no Sampaio. E o empate veio aos 10 minutos, quando Júlio César tentou um cruzamento rasteiro e Joécio acabou marcando contra para empatar o duelo. Mas no apagar das luzes, aos 45 minutos da etapa final, o Dragão sofreu um golpe traiçoeiro. Após uma cobrança de falta, Jefferson deu rebote e Maracás, livre na marcação, aproveitou a sobra para marcar o gol da vitória do tricolor maranhense. Final de partida, 2-1 para o Sampaio. Com essa derrota, o rubro-negro caiu para a 6ª posição com 45 pontos, ficando com chances remotas de acesso após o tropeço. Em virtude disso, o treinador Cláudio Tencati foi demitido, restando apenas 7 rodadas para o fim do campeonato. E a diretoria atleticana, na manhã de ontem, já anunciou o novo comandante. O escolhido pelo clube foi Wagner Lopes, que está em sua 3ª passagem pelo Dragão. O treinador Wagner Lopes vai fazer sua estreia amanhã no Rio Grande do Sul. Para o duelo contra o Brasil de Pelotas, o Atlético vai ter pelo menos 3 mudanças na equipe, já que o goleiro Jefferson, o zagueiro Gilvan e o meia João Paulo não viajaram para o sul do país. Brasileirão. Rodada agitada no Campeonato Brasileiro neste final de semana. 9 jogos e 26 gols mexeram com o coração do torcedor do Oiapoque ao Chuí. A emoção foi intensificada, pois os times do G6, do topo da tabela, que estão na disputa pelo título, todos estiveram em campo. A 29ª rodada começou no Maracanã, berço do futebol canarinho, com um dos maiores clássicos da nossa terra, o Fla-Flu. O Flamengo passeou em campo e dominou completamente a partida, marcando 2 vezes com Uribe e uma com Léo Duarte. O placar final do jogo foi 3 para o rubro-negro e 0 para o Fluminense. Com esse resultado, o Flamengo chega aos 55 pontos e está mais vivo do que nunca na briga pelo título. Já no Pacaembu, o clássico paulista foi menos grandioso. O Santos venceu o Corinthians por 1-0. Pois é, e o Timão entrou em campo com apenas 3 titulares, pois está poupando o elenco para a final da Copa do Brasil. Mas com essa derrota chegou a 33 pontos e se aproxima da zona de rebaixamento. Esse é o momento de fazer escolhas difíceis. Pela BR-116, a principal rodovia do país, partimos do Rio, passamos por São Paulo e chegamos a Salvador, onde o Bahia venceu o Paraná no estádio Pituaçu. O placar final do jogo foi de 2-0 com gols do meia Vinícius. No domingo, na Arena Condá, o futebol baiano triunfou novamente sobre os sulistas. A Chapecoense recebeu o Vitória e perdeu por 1-0 com gol de Lucas Fernandes, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, os 2 times trocaram de lugar na tabela. A Chape caiu para a 17ª, entrando na zona da degola, enquanto o rubro-negro baiano respira aliviado na 16ª posição.
De volta ao Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0. Graças à forte liderança de Maxi Lopes, os cruz-maltinos abriram 3 pontos da zona de rebaixamento. No topo da tabela, 2 confrontos diretos esquentaram a disputa pelo Caneco. O Palmeiras, que é o líder, enfrentou o Grêmio, que é o 5º colocado, e o Internacional, que é o 2º, jogou contra o São Paulo, que está na 4ª posição. No Pacaembu, o Alviverde venceu o tricolor catarinense com 2 gols de Daverson. Com esse resultado, o Palmeiras já soma 14 jogos sem perder no Brasileiro, 13 deles sob o comando de Felipão. Já no Beira-Rio, o tricolor paulista saiu na frente, mas o Colorado virou o jogo vencendo pelo placar de 3-1. Com esses resultados, nada muda no topo da tabela. O Palmeiras permanece na liderança com 59 pontos e o Internacional em segundo com 56. E a rodada ainda não acabou. Tivemos duelo mineiro em Belo Horizonte. Atlético Mineiro e América amargaram 0-0 em um jogo em que os destaques foram os goleiros. Não foi por falta de oportunidades, mas Vitor e João Ricardo fizeram grandes defesas, principalmente no segundo tempo. Qualquer resultado manteria o Galo em sexto, mas o empate fez o time chegar a 46 pontos e impediu que se aproximasse do São Paulo, que abre o G4. Já o Coelho, com 33 pontos, na 15ª colocação se aproxima cada vez mais da zona da degola. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense goleou o Sport por 4-0 com gols de Thiago Heleno, Rony e Bergson. Com esse jogo, o Furacão ampliou para 11 vitórias consecutivas. O Atlético controlou totalmente o jogo. O placar seria mais elástico se não fosse as intervenções miraculosas do goleiro do Sport, Magrão. Magrão jogou muito, tanto que não conseguiu ir até o final da partida. E aos 30 minutos do segundo tempo, como o time já tinha feito todas as substituições, o atacante Gabriel foi improvisado no gol. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Em Goiânia são 6h40 e o assédio é um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres, e quando elas estão inseridas em algum âmbito predominantemente masculino, conquistar o espaço é um desafio ainda maior. Pois é, Mariana, e para aprofundar mais no assunto, vamos apresentar agora o documentário Lugar de Mulher, que retrata a realidade das mulheres que trabalham com jornalismo esportivo. Meu nome é Aline Oliveira Carleto, sou estagiária do Globo Esporte, trabalho na Rádio Universitária, no Doutores da Bola, e estou lá há cerca de 2 anos e meio. Sou a Thaís Freitas, tenho 37 anos, me formei na UFG também, na época no curso de Rádio e TV, e aí surgiu a oportunidade aqui no esporte da TV Anguera no Globo Esporte, então desde 2008 eu fiquei no Globo Esporte, 2008 a 2017. Meu nome é Natália Freitas, tenho 23 anos, eu trabalho na Rádio SAG 730 desde 2016. Meu nome é Karina Azevedo, tenho 22 anos, tem 1 ano e meio que eu trabalho na área. Comecei em rádio e tem 5 meses que eu estou no jornal impresso, trabalhando no Popular. Meu nome é Marielle Dias, tenho 26 anos, sou formada em jornalismo. A maioria do período desde quando eu saí da faculdade, eu trabalhei com assessoria de imprensa em times de futebol aqui do nosso estado. Meu nome é Núbia Alves, tenho 21 anos, sou recém-formada em jornalismo, trabalho na Secretaria de Educação na assessoria de imprensa, mas trabalhei muitos anos com rádio e com esporte. Meu nome é Isadora Rezende Carvalho, eu tenho 21 anos, trabalho na Band, na TV Goiânia Band, tenho 3 meses de casa, estou aí na produção e na reportagem do jogo aberto local. Todas essas mulheres que se apresentaram não têm em comum apenas a profissão, jornalistas, mas jornalistas esportivas. E todas, absolutamente todas, partilham de um problema que está presente no dia a dia de quem resolveu seguir uma área predominante masculina, o assédio. Shorts, moto, saia, mini blusa, brinco, bota de camurça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chega sambando. Calço tênis, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Eu faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção. De acordo com o que diz a lei, assédio precisa necessariamente ser causado por um hierárquico sobre um submisso, numa relação de trabalho. Assédio, ele acontece tanto verbalmente como fisicamente também. O fato de uma pessoa ela não tocar em você, não necessariamente não quer dizer que não é assédio, é sim. E verbalmente é o que mais acontece no nosso meio.
Na nossa profissão a gente tem muito assédio moral, as pessoas tentam diminuir muito a sua capacidade, porque elas querem serem superior a você se impor de uma forma, tentando te diminuir. Você enfrenta também brincadeirinhas de colegas. O assédio vai da simples até o ô gostosa, ou lá em casa, na minha cama. O jeito que a pessoa te olha, o jeito que ela te trata, os benefícios que ela te dá. Às vezes você quer entrar no estádio e aí tem uma complicação ali, o rapaz olha pra você e fala, não, ela é bonita, deixa ela passar. A forma como você é tratada, muitas vezes, não só por jogadores ou dirigentes, mas também por colegas de trabalho no sexo masculino, é uma forma de assédio. Assédio é tudo isso que te impede de poder ser você mesma, de poder falar, não, eu sou mulher, estou aqui no meio esportivo para poder trabalhar e vai ser de igual para igual, e não é. Eu ganho menos e não perco um rolezinho. Você fica em choque por saber que eu não sou submissa. E quando alguém ouve, você grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão. Para que tá feio, irmão. Já sofri assédio por colegas de profissão, por torcedores e por pessoas que trabalham no meio esportivo. É uma situação muito ruim. O assédio implícito acontece a toda hora, o olhar de desejo, a fala, você passa e você vê aquele cochichinho ali do... Você fala, caramba, estão falando de mim de novo, né? E não precisa estar dentro de um padrão de beleza, não. Não existe isso, na verdade. Não tem essa definição de feio e bonito. Isso aí é uma convenção da sociedade. Mas basta ser mulher, basta você passar. Você não precisa estar com a roupa curta, você não precisa estar com a maquiagem chamativa, nada. Você só precisa ser mulher e passar na frente deles pra você virar comentário. É incômodo porque poucos são os caras que têm a consciência de que ele não pode invadir o seu espaço. O resto, assim, a maioria esmagadora acha que pode chegar fazendo gracinha, acha que pode chegar falando as coisas, acha que pode chegar tocando. Você não tem intimidade nenhuma com o cara, mas só pra você ser mulher e tá no meio, ele acha que já pode chegar, abraçar, que você fica também assim, tipo, me larga. Eu sou nem sua amiga e você tá me triscando. É mais ou menos esse jeito. Teve uma vez, é uma história assim que, pra homem, quando eu conto, ele fica assim, mas por que essa mulher tá falando isso? Será que isso, né, é tão pesado assim? Aconteceu, eu tava num clube, numa coletiva, e só tinha eu de mulheres, 7 repórteres homens. E daí, a gente tava conversando sobre um outro clube, que falando que ele tava passando por uma fase ruim e que os caras estavam na noite, assim. E aí eu tinha recebido uma informação naquele momento no WhatsApp do setorista desse clube que a gente tava conversando sobre, que tinha um cara que ele não saía pra noite, mas que ele fazia festa em casa, e os vizinhos estavam reclamando pra caramba. Aí eu peguei e falei assim, não, tem uns caras desse clube que saem, mas tem um em especial que recebe festa em casa e faz a baderna. Aí um amigo, né, do nosso meio olhou pra mim e falou assim, ué, Karina, mas você tá sabendo demais, hein? Assim, sabe? Eu só olhei assim e falei, gente, eu recebi uma informação, repassei, mas por conta disso, sabe, fez esse comentário que pra mim é uma forma de assédio. Ele quis dizer uma coisa, né, entre ele uma coisa absurda. Sempre também que me dizer, mas você gosta mesmo de futebol, você sabe mesmo de futebol? Eu assim, não sei, eu tô aqui só pra falar aqui pra vocês. Toda vida a gente tem que estar provando algo mais, você tem que estar sabendo sempre um pouquinho mais, porque eles vão te olhar e falar assim, a mulher não sabe o que é impedimento, a mulher não sabe o que é isso. Você sempre tem que estar ali o tempo todo participando e mostrando a sua segurança com relação ao que você está falando, que aí eles vão entender que estão lidando de igual para igual. O que eu mais sofri foi isso, de eu conseguir conquistar o respeito de pessoas que já estavam nesse meio há muito tempo e eu demonstrar que eu tinha capacidade de estar naquele lugar, né? Que eu tinha conhecimento. Se eu estava ali era porque eu tinha capacidade de estar ali. Então eu sofri muito com isso. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas. No começo, como as pessoas não te conhecem ainda, todo mundo acha que você fez alguma coisa pra estar ali. Ainda mais na rádio que eu trabalhava, tinha mais de 5 anos que não havia setorista mulher. E eu, assim, em pouco tempo eu entrei pra fazer site e já tava fazendo reportagem. Então ninguém acha que você chegou ali por mérito. Ninguém, primeira coisa. Então todo mundo já te olha achando que
pode conseguir alguma coisa. Eu me cobrava muito mais. E acredito que as outras pessoas também tinham um olhar muito mais criterioso do que em cima dos homens. Quando eu ia comentar ou narrar, e o bicho pegava. Porque pra comentar, você precisa mostrar que você sabe. Então era assim, na sua cabeça que você queria fazer um comentário, mas você tinha que pensar se as pessoas iam acreditar que aquilo que você estava falando era verdade. E muitas vezes eu chegava assim, por insegurança, chegava em amigo que tava comentando junto comigo, nossa, o jogo tá assim assado, né? Não, tá. E eu ia lá e comentava. Meio que confirmava o que eu ia falar, se ele concordasse ou não, porque podia ter rejeição, essas coisas. Então, e na narração não precisa nem falar. Eu sinto a necessidade de estudar mais, porque se eu falo uma besteira, aquilo ali pode acabar com uma carreira. Ela não sabe de futebol. Querendo ou não, esse machismo existe. Agora, um homem que fala uma besteira, confunde uma posição, um jogador, alguma coisa assim, ele é até levado como piadista. As besteiras que ele fala não são tão levadas a sério quanto as que as mulheres podem falar. Você é colocado à prova o tempo inteiro. Não, sabe, não é assim, vamos só, né, fingir assim, não vamos ser tão, mostrar tanto que a gente precisa fazer aquela prova. Não, é nítido, assim, é explícito o quanto você precisa provar mais. No rádio, principalmente, quando eu trabalhei, eu fiquei 1 ano trabalhando em rádio. Eu comecei junto com outro repórter homem, a gente começou junto a fazer reportagem. E esse repórter homem, assim, ele gostava de futebol, mas ele não entendia coisas como esquema tático, ele não tinha aquele feeling, assim, de pegar as coisas no ar. Coisa que, como eu já gosto desde criança, eu tinha isso, sabe? Eu gostava muito da esquema tático, essas coisas. E, gente, eu sempre era colocada à prova ao vivo. Não perguntavam nada pra ele. Ele entrava pra dar notícia do clube. Beleza. Aí entrava eu. Aí vinha o comentarista. Karina, tá, mas qual que foi o esquema tático usado no jogo passado pelo time tal e qual que vai ser agora? Karina, mas você acha que fulano pode substituir ciclano? Ele é o quê mesmo? Ele é polivalente? Ele pode atuar em várias... Sabe, umas coisas assim. E nisso, o outro repórter tinha acabado, a gente tinha começado junto, ele tinha acabado de entrar no ar ao vivo e não tinha recebido esse tipo de pergunta. E no final, quando eu ficava em off o programa, ele ainda comentava, falando assim, sabe, o comentarista ainda falava assim, não, a Karina a gente tem que colocar a prova mesmo, pra ver se realmente tá entendendo. É uma predominância masculina de pessoas mais velhas que ainda não entenderam que esse machismo deles para com a gente incomoda. Eu ouvia gracinha, não comigo, com outras mulheres, mas eu estava no ambiente, eu ouvia, e é óbvio, incomodava, eu cheguei a sair do estúdio para não ficar ouvindo, porque, claro, incomoda. A gente só começa a entender a realidade do que é estar no esporte quando você está lá. Eu não via nada disso de fora. Eu falava, gente, essas meninas estão de brincadeira, né? Que o negócio é desse jeito, não é possível. E quando eu cheguei, eu falei, caracas, não é possível que é mesmo. É real, não é só comigo, não é só com a fulana, com a ciclana, com a beltrana, não, é com todo mundo. A maioria das mulheres sofrem esse tipo de assédio. Nossas meninas serem super-heroínas, pra que nasça uma Joana Dark por dia. Como diria Frida, eu não me calo. Junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo. O grito antes preso na garganta já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Eu, nesse tempo que eu estou trabalhando no meio, eu já recebi pelo menos umas 3 propostas incríveis assim. Eu cheguei em show de lágrimas porque eu tive que deixar passar, porque eu não sabia se era interesse ou se a pessoa realmente queria me ajudar. E é uma coisa assim que a gente vai morrer sem saber, porque você fica naquela dúvida, você fica com medo de aceitar e você tá muito nova e chegar lá e se decepcionar. Então assim, sabe, propostas de coisas grandes mesmo, mas você fica com receio. E aí você pega e vê um homem que talvez não tenha a mesma qualidade que você, chegando muito mais rápido lá. Porque um cara não vai chegar e te oferecer pra ele uma coisa com segundas intenções, por exemplo. Só se for o dinheiro, mas aí é bem mais fácil, né? Porque pra gente não é assim. Chega um momento que você fala, cara, será que o dinheiro vale? Será que o dinheiro vai valer a minha integridade psicológica?
Será que vale as cantadas que eu tomo? Será que vale o desgaste que eu tenho quando eu chego em casa e, no meu caso, o meu namorado, meu pai pergunta como que foi o seu dia de trabalho? E eu tenho que responder que foi tudo bem? Sendo que não foi nada bem? Soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito. Que é difícil para a mulher, a gente vai enfrentar muita dificuldade, pressão, assédio de todos os lados. Assédio é uma coisa assim, que você vai é aquela coisa que te cansa de tanto você lutar contra, porque toda hora tem. Mas quando você consegue, o prazer que você tem quando você consegue fazer uma boa reportagem, fazer bons comentários, conseguir fazer as coisas certinhas, escrever um bom texto no futebol, você vê que as pessoas acreditam, você consegue fazer as coisas, as pessoas reconhecem isso, não tem coisa mais prazerosa na vida. Você tem que se colocar, sabe? Você tem que ser você mesmo. Você não pode se deixar levar por nada que você ouve ou por que você não dá conta, que você é mulher, por isso você não pode trabalhar com futebol, você não entende com futebol. Acho que a gente tem que se preparar, estudar, se é isso que você quer, se é isso mesmo que você quer, tem que estudar, né? Se preparar e se colocar, demonstrar quem você é. Mostrem a sua garra, a sua força de vontade, o seu desejo de estar no meio do futebol, que é uma coisa que a gente gosta também, isso não é masculino, está inserido hoje em todos os gêneros, que não se deixem abater por essas coisinhas, encarem com naturalidade, mostrem sua competência, que vocês vão conseguir chegar longe. A maior dica para mulher que quer ocupar espaço, que é predominantemente masculino, igual o esporte, tenha cara de pau, tenha coragem de peitar as coisas. Não consigo fazer alguma coisa. Consegue sim, vai e faz. Se não ficou bom na primeira, faz na segunda, vai melhorando. Não é pra ter medo, não precisa ter medo nem se sentir desencorajada. Quer ir? Vai lá e faz, peita, vai na tora mesmo, que devagar as coisas vão acontecendo. Que não pode é ficar com medo e acuado. Você ficar assim, nossa, será que eu dou conta? Mas será que o povo vai falar? Não, mas eu acho que eu não dou conta de fazer isso, mas eu não entendo disso direito. Pelo amor de Deus. Você tem que construir a sua imagem profissionalmente. Pessoalmente, você só deixa de atingir quem quer. A partir do momento que a pessoa te atinge profissionalmente, aí é uma história. Mas pessoalmente, deixa que fala. Você não tem que provar nada. Porque a mulher sempre fala pra gente que a gente tem que provar. E a gente não tem medo. Tenha sempre em mente quem que você é, a criação que você teve, e não deixa de fazer nada. Não importar que o julgamento é a pior coisa que uma pessoa que está começando agora pode ter, sabe? Porque você vai ser julgada. E você não pode se deixar abalar. E, sabe, sem medo. Porque quando você se impõe assim, você mostra a sua personalidade, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente vai dominar esse espaço do mesmo jeito que eles dominam, é uma questão de tempo, é uma questão da gente se unir e conseguir mostrar que juntas nós somos mais fortes, entender que a gente precisa estar unida. Acho que a partir do momento que a gente tiver essa consciência de união, a gente vai tomar conta dos campos de futebol. Chama essas meninas de agora, assim como eu mesmo me convoco diariamente, para fazer parte desse movimento de mulheres que vão mudar essa realidade. E não desistam. E jamais. O principal é esse, é não desistir. É uma produção de 3 alunas da disciplina de Jornalismo em Rádio da Universidade Federal de Goiás. A produção e edição foram de Mariana
E chega ao fim a Estação Esportiva dessa segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018. Apresentação e monitorias de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções e reportagens de Gabriel Vilela e Ildeu Youssef. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte. Muito boa noite para você, Mariana e Tandara. Boa noite, Dani e Tandara. E boa noite a você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã, direto do Compex, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.